Boa noite. Começar mais o culto do nosso Deus. De tudo, pedir ao seu Mário para se levar no momento de oração e faremos nossa leitura. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, na sua santa presença, nesse dia ainda eu quero agradecer ao Senhor, também pedir o perdão, Pai. Sabemos que nós somos falhos, pecamos durante o dia, Pai. Nos santifica nessa hora, Pai. Muito obrigado, Senhor. A oportunidade que nós temos de chegar na sua casa, não somente para ouvir a sua palavra, mas também para louvar e glorificar o seu nome, Pai. Obrigado àqueles irmãos que chegaram também com segurança, Pai. Somos gratos por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Também eu oro também pelos demais irmãos que estão em casa nessa hora, ou não puderam chegar, estão no trabalho. O Senhor esteja com eles também. Somos gratos a Ti, esteja agora nesse momento com o regente, também com os músicos, o pianista, Pai. Então, tudo que nós vamos fazer hoje seja para a honra e glória do Seu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sou grato a Ti, em nome do Seu Filho, amado Jesus Cristo, que na hora da Amém. Amém. Vamos fazer a nossa leitura? Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 21 a 24. Amém. No nosso primeiro hino, número 6, hino de louvor, digno é o Senhor. Senhor,
Melodia 351, Asas qual águas. Amém. E a todos que possam ficar em pé. Já que é o melhor para o mestre. Força
Bom, obrigado, Leonardo. Obrigado, Juliana, Jennifer. Obrigado, Luiz, Isabelle. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso culto de oração, hoje que é dia 25 de novembro de 2020. Muito bem, na sequência as crianças vão subir para o culto infantil com sua professora. O que a Bíblia ensina sobre a prática homossexual? A Igreja Batista Regular compreende que a homoafetividade, seja ela praticada entre homens ou entre mulheres, não é uma questão natural, é uma questão comportamental. E sendo cristão e tendo a Bíblia como a única regra de fé e prática, compreendemos que essa postura é uma postura pecaminosa. Ou seja, quando nós falamos que é uma prática, uma postura pecaminosa, estamos dizendo que é uma postura que ofende a Deus. Assim sendo, por que é que nós somos contra a prática homossexual? Porque tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus, as Escrituras, elas ensinam que essa prática, ela é pecado e ela deve ser abandonada. Assim sendo, aqueles que vivem sua sexualidade, seja ela qual for, fora dos padrões descritos pela Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que é pecado. Não apenas a homossexualidade é pecado, mas também adultério é pecado, está fora dos padrões bíblicos. A fornicação é pecado também, a pornografia é pecado também, a imoralidade também é pecado. Então, quando nós falamos de sexualidade, nós que somos cristãos, nós vamos ter que olhar para a palavra de Deus e ver o que ela ensina, o que ela norteia a respeito da vida sexual, para que ela seja saudável. Então, assim, sendo aqueles que vivem sua sexualidade fora dos padrões bíblicos, não têm a bênção do Senhor. Deus, ele não entende, por exemplo, uma união homoafetiva como um casamento. Deus não reconhece a união entre duas pessoas do mesmo sexo como família. E como é que nós sabemos disso? É isso que eu quero estudar com os irmãos desta noite. Por causa de um livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Obrigado. O livro do Gênesis, no seu capítulo 2, descreve qual é a base para a constituição da família. Isso não quer dizer se é uma família cristã ou não, é a base da família. Qual é a base da família? Como que uma família ela é identificada na perspectiva de Deus? Você vai ter que ir para o Gênesis para você descobrir. Lá é que diz. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Esse trecho, ele é a base para a família, para o casamento entre duas pessoas, entre dois seres humanos. Gênesis 2, 21 a 24. Se alguém me perguntar, Mário, você é contra a prática homossexual? Eu diria sim. Mas por que, Mário, você acha que a prática homossexual ela é pecado? Primeiro porque eu, como batista regular, as minhas convicções doutrinárias, elas são baseadas nos distintivos batista regular. E dentro dos artigos de fé, tem um artigo que diz o seguinte: ouça, a Bíblia Sagrada é a minha única regra de fé e conduta, fé e comportamento, fé e prática. Eu, como um batista, eu não posso aceitar outra regra de fé, outra
regra de conduta que não seja norteado pela Bíblia Sagrada. Eu não posso, eu não conseguiria. Se você tirar isso de mim, eu me dissolvo. Porque isso é que constitui as minhas crenças. Isso está no âmago da minha alma. Então, como batista regular, e os irmãos também, vocês defendem, eu defendo a Bíblia como única regra. Existem outras regras de conduta e fé. Existem. Mas para nós, para mim, a Bíblia ela é a única regra. É a única regra que determina a minha fé, a minha prática, a minha conduta, o meu comportamento é a Bíblia. Então eu não posso decidir alguma coisa, eu não posso aceitar, isso iria violar minha própria consciência cristã. Não poderia aceitar. Porque a Bíblia é o único material de pesquisa que eu uso como a verdade. Agora, pode ser que outras pessoas usem outras regras, e tudo bem, né? Seja o sentimento, seja uma filosofia, seja uma ideologia, tudo bem, né? Essa é a regra dela, de fé e conduta, mas a minha é a Bíblia, e a Bíblia não me permite. E um dos trechos bíblicos que reporta a constituição de uma família, eu como cristão, eu como batista, eu como seguidor de Jesus Cristo, eu vou ter que me reportar ao Gênesis. O Gênesis é a base para a família, não existe outra base. Bem, você pode criar uma outra base se você quiser, mas para nós cristãos, esta é a base. Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21, 24 diz assim: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou Deus uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois, homem e mulher, se tornarão uma só carne. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Vamos orar. Senhor Deus, diante da sua palavra, a qual cremos ser a verdade, nós estamos com o nosso coração cativo, a nossa mente cativa, as nossas decisões cativa também. Pedimos ao Pai a direção do culto desta noite. Fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tendo a palavra de Deus, tendo a Escritura como única regra, ela não é a regra. Para nós, ela é a única regra, não existe outra regra. Eu jamais vou procurar outra regra para determinar a minha fé e a minha conduta. É a Bíblia. São os livros contidos na Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ela é a única regra de fé e prática. Então, tendo as Escrituras como única regra de conduta, de prática, de comportamento, o cristão vai nortear a sua vida e as suas decisões, se for cristão. Se não for cristão, gente, esquece que eu estou falando, não vale. Eu estou falando para quem é cristão, né? Porque até mesmo porque você não vai obrigar um não cristão a seguir a Bíblia, não faz sentido. Eu estou falando para aqueles que são cristãos. É lógico, a palavra de Deus é para todos os seres humanos, até para os não cristãos, né? A Bíblia é verdade até para os não cristãos, mas eles não têm a obrigação de submeter a ela. Nós, que advogamos a nossa fé ser seguidores de Jesus Cristo, nós temos por dever de consciência e fé submeter as Escrituras. Estão entendendo? Então a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Essas regras, irmão, não são de forma alguma algo que a gente tira de foro íntimo. O que é foro íntimo? É o que eu penso. Não é, gente, não é o que eu penso.
não é o que eu acho, não é sequer o que eu sinto. Vocês são ensinados todos os cultos a não seguir o que você sente. Jamais. Eu sequer vou tomar decisões pelos meus sentimentos. Todas as vezes que as tomo, eu erro. Eu não tomo as minhas decisões pelos meus sentimentos, sequer pelos meus pensamentos. Meus pensamentos são enganosos. Eu preciso da palavra de Deus. Eu me submeto às Escrituras, ao ensinamento da palavra de Deus. É ela que norteia a minha vida. Então, aquilo que eu vou decidir para a minha vida, para a vida da igreja, não é de foro íntimo, não é uma opinião pessoal, não é uma preferência pessoal, não é isso. Não é um ponto de vista, mas moço, esse é o seu ponto. Não é o meu ponto de vista, é o ponto de vista de Deus. Então, sendo cristão, a Bíblia para nós, a Bíblia para mim é um livro normativo, que traz normas, que traz regras, e eu vou me submeter. E não somente sobre a minha sexualidade, em todas as áreas da vida. A minha vida pessoal, ela vai ser balizada pelo ensinamento da Bíblia, não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Todas as vezes que vocês tomaram uma decisão para nortear a vida de vocês pelo que vocês acham, vocês fizeram uma maior bagunça. Para arrumar, até hoje para arrumar está dando trabalho. Porque não é pelo seu ponto de vista, é pela Bíblia. Se não for pela Bíblia, vocês vão errar, eu vou errar. Não é sobre minha sexualidade apenas, é sobre minha vida pessoal, minha vida familiar. Como é que eu lido com a minha esposa? Como é que eu lido com meus filhos? Como é que eu lido com o meu avô, com a minha avó, com os meus sobrinhos? A Bíblia vai ensinar. A vida pessoal, a vida familiar, a vida econômica. Muitos de vocês estão em crise financeira porque não obedecem aos princípios bíblicos sobre finanças. Vai dar errado, meus irmãos. A Bíblia é a regra, não existe outra regra. Nós defendemos, como batista regular, que a Bíblia é a única regra. Não existe outra. Minha vida pessoal, a vida familiar, a vida econômica, a vida social, vida religiosa, vida sexual. A vida sexual de uma pessoa faz parte da vida. Não tem como ignorá-la. Então o que é que pode, o que é que não pode? Então, se você é cristão e você tem a Bíblia como única regra, você vai ter que ir para as páginas da Bíblia e você vai ter que estudar. E você, ao encontrar os princípios, você vai submeter. Ah, mas eu não concordo com a Bíblia. Não é uma questão que você concorda ou não, é um texto normativo, traz normas. E a gente vai obedecer isso. Por isso que Tiago vai falar, não sejais apenas ouvintes. Tem um monte de pessoa que acredita em Deus, não tem? E tem uma vida sexual que nós entendemos como imoral, e a pessoa, mas eu acredito em Deus. Tudo bem, você pode acreditar, mas a Bíblia diz, a mesma Bíblia que fala sobre esse Deus que você diz que você acredita, a mesma Bíblia diz, não sejais ouvintes, mas pratica o que a Bíblia ensina. Você pode até crer, mas você só é um ouvinte. E tem pessoas da igreja que não passam de meros ouvintes, porque não pratica. Assim sendo, aqueles que adotam um estilo de vida, uma forma de se viver, não importa quem seja a pessoa, viu? Porque não é uma questão de identidade, você é contra a pessoa tal. Não tem nada a ver. Inclusive, nós como cristãos, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não é a pessoa em si, gente, é a prática de comportamento que ofende a Deus. É isso que está em pauta. Não é a pessoa. Não é o fulano de tal. A fulana, não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com a prática dela. As decisões de comportamento dela. Agora, existe uma forma de se viver que chamamos uma vida homossexual. Essa pessoa, ela não é uma pessoa mais pecadora do que você.
ela não é uma pessoa mais impura do que você. Pelo contrário, quem falou que uma pessoa homossexual é mais pecadora do que vocês aqui? Do que eu? Quem colocou a homossexualidade num pedestal de pecado mais perverso do que outros? Nós, como batistas, nós não acreditamos em graus de pecado, pecadinhos e pecadãos. Não, nós não advogamos isso. Para nós, a prática homossexual é um pecado que ofende a Deus, assim como qualquer outra prática sexual que está fora dos padrões bíblicos. É a mesma categoria. A Bíblia vai dizer que todos nós somos pecadores. Então o pecado de homossexualidade é um pecado como qualquer outro pecado da Bíblia Sagrada, que trata dessa área da vida sexual de uma pessoa. E nós temos que entender que aquilo que é pecado porque Deus diz que é pecado. Porque ofende a Deus. Eu já vou trazer para vocês, mas onde é que a homossexualidade ofende a Deus? Já vou trazer para vocês. Então Deus diz que ofende, então tá bom, então eu não vou fazer. Não vou defender, eu não vou praticar. Não quer dizer que eu vou sair tripudiando em cima de pessoas que optaram por esse estilo de vida. Eu não tenho direito de desrespeitar quem quer que seja. Eu não vou denegrir quem quer que seja. Não, isso é errado. Você não deve fazer isso. Eu não concordo com a prática. Mas isso não me dá o direito de tripudiar em cima da pessoa. Não, jamais isso. Ah, não, eu vou difamar ela. Não, está errado isso. Você pode inclusive sofrer um processo de assédio moral, discriminação, e está certo. Não, eu não concordo com a prática. Tem nada a ver com a pessoa. Inclusive, eu conheço um monte de pessoas, estou falando sério, várias pessoas que são homossexuais. Eu conheço. Até pessoas próximas. Eu tenho pessoas da minha família que têm a prática homossexual. Existem pessoas do meu ciclo de trabalho que escolheram uma prática homossexual. Então, embora eu não concorde com esse estilo de vida, eu entenda, à luz da palavra de Deus, que essa opção sexual ela é pecado, eu não vou desrespeitar essa pessoa. Eu não vou desmoralizar essa pessoa. Não, eu gostaria que essa pessoa entendesse o que Deus diz na sua palavra, que arrependa-se, converta-se a Deus, que é rico em perdoar. Esse é o objetivo. Então eu não preciso atacar, eu não preciso desrespeitar, eu posso não concordar. Eu respeito a decisão dessa pessoa. E por que eu respeito? Porque eu tenho uma visão de mundo, daquilo que eu entendo que é certo e errado, porque eu tenho a Bíblia como regra. Estão me entendendo? Eu vou ter que me reportar sempre para isso, viu, meus irmãos? A pessoa ela não é obrigada, porque existe liberdade de pensamento, existe liberdade de expressão, liberdade de escolha, existe uma coisa chamada liberdade de decisão. A pessoa pode escolher, decidir, crer no que ela quiser. Ela pode escolher para a vida dela, a vida pessoal dela, viver da forma como ela quiser. Ela não tem que aceitar a minha visão de mundo. Mas por que você pensa desse modo, Mário? Porque eu tenho a Bíblia como única regra. Mas você é quadrado, Mário. Eu sou quadrado. Eu não saio desses limites. Todas as vezes que eu saí desse limite, eu errei, eu não quero. Se você não quiser ter esse padrão, tudo bem, eu vou respeitar, mas é o padrão que eu entendo ser a verdade. A pessoa não é obrigada a acatar a minha perspectiva. Assim sendo, irmãos, se tem um parente meu, um colega do trabalho, que optou por esse estilo de vida, eu não preciso atacar ele. Eu não preciso machucá-lo, eu não preciso denegri-lo.
Eu posso não concordar com a prática. Mas por que, Mário? Porque eu tenho a Bíblia Sagrada como regra. Ela não me permite. Talvez você pergunte, e aqui que é o cerne do estudo de hoje. Talvez você pergunte, mas por que é pecado? Então essa noite, nos próximos minutinhos que tem, eu quero apresentar a vocês alguns motivos por que é pecado. E esses motivos que eu trarei a vocês, é uma leitura que faço do livro de Paulo na carta aos Romanos. Então abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 1. Irmãos, eu vou ler para vocês, eu vou explicar para vocês alguns motivos do porquê entendo que a palavra de Deus aponta a prática homossexual como pecado. Eu vou apresentar a vocês aqui, comigo, 3 motivos porque a prática homossexual ela é pecado. Irmãos, uma pessoa não cristã, ela não tem o porquê aceitar esses motivos que eu vou apresentar. Não tem porquê. Por que não tem porquê? Porque ela não tem a Bíblia como eu tenho, como única regra de fé e conduta. O que eu vou apresentar a vocês, a pessoas que estão nos assistindo hoje, que sejam bem-vindos, esqueci de saudá-los. Os motivos que eu vou apresentar essa noite são motivos para aqueles que abraçam a fé cristã. Okay? Para aquelas pessoas que abraçam a fé cristã, eu vou deixar isso como baluarte, como bandeira. Para aqueles que abraçam a fé cristã e têm a Bíblia como a única regra de fé e conduta, elas verão esses motivos como razão suficiente para compreender que essa prática ofende a Deus. E o primeiro motivo está no versículo 26. Romanos 1, 26. O primeiro motivo, eu vou dizer a vocês, presta atenção. A Bíblia ensina, irmãos, eu vou ler para vocês o trecho. A Bíblia ensina que esse comportamento aqui, ele é pecado porque ele é contrário à natureza da criação. Mais uma vez, eu vou ter que me reportar ao Gênesis. O primeiro motivo porque eu, Mário, batista regular, entendo que a prática homossexual é pecado, porque a Bíblia ensina que essa prática ela é contrária à natureza da criação. Romanos 1, 26. Preste atenção no que leio. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Preste atenção. Porque até as mulheres, o quê? Trocaram, mudaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. Veja que interessante. Paulo disse aqui, ele vai trazer da homossexualidade feminina, ele começa por aí, o lesbianismo. Ele começa por aí. Ele vai dizer que até as mulheres, não é somente os homens, até as mulheres, ele vai dizer, elas trocaram, elas mudaram suas relações naturais. Ele está dizendo o seguinte, presta atenção. Ele está dizendo assim: não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus projetou. Deus é o Criador. Quando Ele criou o homem e a mulher,
Ele pensou na sexualidade dos dois. E não foi esse o plano de Deus. Então as mulheres, elas mudaram algo que Deus estabeleceu como Ele queria. Por isso que digo que é pecado, porque é contrário à natureza da criação. O texto fala isso. Interessante nós observarmos que Paulo vai dizer que as pessoas fizeram isso aqui, ó, por decisão própria. Por decisão própria. E todos nós temos decisões próprias. Não é verdade? Nós podemos fazer o que nós queremos, o que nós quisermos com o nosso corpo. Podemos ou não podemos? Podemos. Se devemos fazer isso é uma outra questão. Mas você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Você pode fazer o que você quiser com a vida. Tanto é fato que se pode, que as mulheres mudaram a sua forma natural de se relacionar com outros, contrário à natureza. Irmãos, a Bíblia, como nosso livro de regras, ela vai determinar posturas. E a Bíblia fala muito contra paixões. Você vai encontrar essa palavra aparecendo várias vezes na carta de Paulo aos Romanos. Por que é que as mulheres mudaram a sua forma natural em relação sobre sua sexualidade? O texto vai falar por causa que elas não conseguiram dominar suas paixões. A Bíblia, sendo o meu livro de regras, ela vai determinar a cada um de nós vamos decidir quais posturas eu vou trazer para a minha vida pessoal e para a minha vida sexual. E às vezes eu vou esbarrar em algumas questões da minha vida sexual que pode ser que ofende a Deus. O que eu vou fazer? Eu tenho, na verdade, duas decisões aqui. Ou eu vou seguir as paixões da minha carne, ou eu vou ter que voltar às Escrituras. Então, Deus fez um modo natural. Que modo é esse? Vai lá para o Gênesis e você vai ver. O modo natural é homem e mulher. Esse é o modo natural. Mas pastor, isso é muito retrógrado. Entenda o seguinte, eu como cristão, eu não posso pensar de modo diferente. Porque é a base da família, a base como nós entendemos família. Está lá no Gênesis. Deus fez o homem cair num profundo sono, diz a Bíblia, tirou uma de suas costelas, cobriu o lugar com a carne, da sua costela fez a mulher, a trouxe ao homem, o homem disse, essa lhe será chamado varoa, porque do varão foi tomado, e os dois, Deus fez com que os dois se tornassem uma só carne. Está lá no Gênesis. Irmãos, não tem como eu invalidar isso. Não tem como eu fazer uma leitura diferente dessa leitura aqui. E por que eu não posso? Porque Deus é o Criador e Ele determinou como as coisas deveriam ser feitas. Volta para o Gênesis para você ler. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo enquanto ele dormia. Deus tirou das suas costelas e fechou a carne naquele lugar da costela. O Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne, osso do meu osso, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Tanto o homem como sua mulher estavam nus. Está falando aqui, da sua vida íntima, eles estavam nus. Está falando da sexualidade entre eles. E eles não tinham vergonha. Então, qual é o primeiro motivo apresentado pelo apóstolo Paulo, que vai nos ensinar que a prática homossexual é pecado? O primeiro motivo
é esse em Romanos capítulo 1, versículo 26. É uma postura, é uma prática de comportamento contrária à natureza da criação. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo está lá no versículo 27. Romanos 1, 27. O segundo motivo apresentado pelo apóstolo Paulo é que esse comportamento, Romanos 1, 27, esse comportamento é um erro. Aqui ó, aqueles que adotam uma vida homoafetiva, Deus enxerga aquela prática como um erro. Ou seja, está errado. Vocês estão errando o alvo. E uma das definições de pecado é errar o alvo. É errado. E por que é errado? Porque é contrário à criação. Veja o que ele vai dizer aqui. Romanos 1, 27. Semelhante, os homens, não somente as mulheres, mas os homens também. Também deixando o contato o quê? Natural com a mulher. Irmãos, ele está falando sobre a vida sexual deles. Você percebe que ele entende, o Paulo entende que a relação sexual de um homem com uma mulher dentro do casamento é natural. Mas, Hebreus vai dizer que é abençoado dentro do casamento. É natural e abençoado. Aí Paulo vai dizer, não somente as mulheres se inflamaram, mas os homens também se inflamaram. Que é contrário à natureza. Continua a leitura. Se inflamaram mutuamente. Essa palavra inflamar está falando a queimar dentro de paixão. Eles se inflamaram mutuamente em sua o quê? Sensualidade. Homens passaram a ter desejos. Eles se inflamaram em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu? Não entendi. Erro. Mário, por que a prática homossexual é pecado? Porque a Bíblia diz que é um erro. Mas você não poderia pensar diferente? Eu não posso pensar diferente. Mais uma vez, se você tira esse livro da minha vida, eu me dissolvo como ser. Porque eu creio. Eu creio na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro que eu entendi que é a vontade de Deus para a minha vida. Não somente para a minha vida, mas de todo ser humano. Mas não todo ser humano não precisa submeter a ela porque não acredita, mas deveria. Note que interessante. Os homens deixaram as relações naturais. Essa questão natural, ele está se reportando ao Gênesis. O modelo como Deus fez. Aquilo foi o modelo natural. As mulheres mudaram, os homens também mudaram. Irmãos, o que é que o texto está falando quando os homens deixaram as relações naturais com as mulheres? Deus fez de um modo, veio o homem e falou, não é assim que funciona. Na verdade, esse foi o grande erro de Adão no jardim. Achar que Deus não tinha razão. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que me dá prazer. Irmãos, nós como cristãos, nós cremos que Deus, Ele é o Criador. Ele é o Criador. Nós cremos nisso. Inclusive, nós cremos que Deus fez o homem e a mulher de um modo especial, diferente de qualquer outro ser. Não há nenhum outro ser entre os viventes
que foi feito semelhante ao homem. Não há nem os anjos. Deus fez o homem e a mulher de modo especial, num ato pessoal. Deus formou o homem do pó da terra. Deus teve todo o cuidado. Deus foi lá, tirou a costela de Adão. O texto fala que ele formou a mulher. Você não vê isso em relação aos seres aquáticos, selváticos, seres rastejantes. Você não vê isso nem em relação aos anjos. Deus fez o homem de forma especial. E Deus falou: eu vou fazê-lo conforme a minha imagem e semelhança. O homem foi feito de modo especial. E Deus, ao fazer o homem, ao desenhar o homem, ao formar o homem, Deus sabia exatamente como ele deveria se relacionar com a mulher que Deus fez. A vida sexual deles, a intimidade do casal. Deus sabia disso. Deus criou a sexualidade deles. Eles a perverteram, é verdade. Mas quem fez a sexualidade deles foi Deus. E uma vez que Deus uniu no matrimônio, no casamento, não é pecado. Agora, como que eu posso ir contra isso? Sendo cristão, como que eu posso invalidar isso? Que outra leitura eu posso fazer desse trecho? Por isso, irmãos, a gente defende isso. Agora, não quer dizer que eu vou brigar. Eu não vou brigar com ninguém. Eu não vou ofender ninguém. Jamais. Que pensa de modo diferente. Eu penso desse modo porque eu sou cristão. Eu tenho esse livro como regra. Melhor, como única regra. Eu não tenho outra. Eu não tenho outra regra. Outro livro de regra. Eu não tenho. A semelhança de Davi, que disse no Salmo: quanto amo a tua lei, é o meu meditar dia e noite. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda ela, que procede da boca de Deus. Eu como cristão, eu não posso viver de outro modo. Não posso. Por mais que eu goste da pessoa, eu me simpatize com a pessoa, eu não posso concordar com a prática dela. Como eu falei, tem pessoas próximas, amigos, colegas, parentes. Eu não concordo. Eu sei que essa prática é contrária à natureza, por isso é pecado. Eu sei que é um erro. Se uma pessoa não aceita essas verdades, o que é que eu posso fazer? A decisão é dela. Romanos 1,27, também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que eles merecem por causa dos seus erros. Veja, irmãos, para eu encerrar esse segundo motivo. O apóstolo Paulo, ele diz que a homoafetividade, ela nasce de uma forte paixão. Uma paixão carnal. E a Bíblia me ensina que todas as minhas paixões, elas devem ser enfraquecidas. Eu devo crucificá-las. Eu devo cravá-las na cruz de Cristo. Todas as minhas paixões. Então esse é o segundo motivo. Romanos 1,26 é contrário à natureza. Romanos 1,27 é um erro. Terceiro motivo que Paulo nos apresenta, porque essa prática ela é pecaminosa.
O terceiro motivo é que a prática homossexual ou homoafetiva, ela nasce aqui, ó, de maus pensamentos. De onde nasce esse meu desejo? Maus pensamentos. Aí eu pergunto a você, como pode ser bom e certo algo que nasce de maus pensamentos? Romanos 1, 28. E como não querendo saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Em outra tradução. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, preste atenção, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Pensamentos maus. Se você notar, Paulo descreve com muita propriedade que essa postura, que essa prática, esse comportamento, ela nasce de uma decisão pessoal, de uma mente reprovável. Não é uma mente aprovável. Não é algo aceitável, biblicamente falando. O texto bíblico está falando que nasce de pensamentos maus. O texto fala disposição mental reprovável. Deus reprova. Então uma pessoa que decide viver assim, que ela opta, né, viver desse modo, eu entendo que algumas pessoas nascem com determinadas inclinações, eu sei. As pessoas nascem com determinadas inclinações, mas as inclinações aqui, elas não são determinantes. Eu posso mudar uma inclinação. Ou vai dizer que vocês não nasceram com inclinações para determinadas práticas? O que você fez com as suas inclinações? Talvez no começo você atendia a elas, e você sabe a bagunça que fez da vida de vocês. Aí você conheceu a Cristo. Ele salvou você, Ele perdoou você. Aí você não vai mais deleitar-se nas suas inclinações, não. Você vai mortificá-las. Você vai fazê-las morrer. Não quero mais. Não, mas eu sou inclinado para isso, e daí? Eu posso decidir aqui, ó, presta atenção, em Cristo, em Jesus Cristo, eu posso decidir diferente das minhas inclinações. A Bíblia vai dizer que eu não posso ceder jamais às minhas inclinações. A Bíblia diz, pelo amor de Deus, enganoso é o coração. Não é o coração do homossexual, é o coração do homem. Enganoso é o coração, eu não posso, eu vou errar. Enganoso é o coração, eu nasci inclinado para o mal. Eu nasci inclinado para uma disposição mental reprovável. Não é apenas essas pessoas, somos todos nós. Sou eu, vocês, somos nós. O coração do homem, a Bíblia vai dizer que ele é enganoso, ele é corrupto. Todos nós somos inclinados para alguma prática contrária à palavra de Deus, porque nós nascemos no pecado. Davi vai dizer, eu nasci em pecado. Não é que nascer é pecaminoso, ele nasceu com uma natureza inclinada para o mal. A Bíblia diz que somos todos desgarrados. Quer dizer o quê? Perdidos. Todos nós. Pastor Mário, perdidos em quê? Perdidos nos pensamentos, perdidos nas paixões. Nós somos perdidos nas nossas sensações,
nas nossas inclinações, nos nossos sentimentos. Nós somos perdidos. Mas eu não quero mais fazer isso, embora eu possa. Se eu seguir o meu coração, eu vou errar. Paixão quer dizer o seguinte: a pessoa tomou uma decisão segundo o coração, e a pessoa fala assim, mas eu amo. Eu sei que você ama, mas você ama segundo o seu coração. E a Bíblia ensina que o seu coração ele é enganoso e corrupto. A Bíblia ensina que eu preciso da Bíblia Sagrada para dar norte ao meu coração. Se eu escolher a Bíblia Sagrada como única regra, não mais uma, a única regra de fé e prática, eu vou me ajustar. Não vai ser fácil, não vai ser de um dia para o outro, eu vou falhar no percurso, mas eu vou me ajustar com a graça de Deus. Independentemente da sua paixão, das suas inclinações, você vai se ajustar. Como é que eu sei disso? Para eu encerrar. Eu sei disso, irmãos, por duas razões. Porque eu posso me ajustar. Por duas razões eu sei disso. Primeiro, porque eu posso mudar e viver de modo que agrada a Deus. Eu vivo de modo que eu não agrado a Deus. Eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Não, você consegue sim. Como que eu sei que você consegue? Por causa de duas razões. Primeira razão, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A Bíblia ensina que Deus pode me perdoar. Eu não sei o quão profundo você mergulhou nas suas paixões. Eu não sei o quão fundo você foi na perdição, à luz daquilo que Deus fala não pode fazer. Não sei. Você quer saber a verdade? Não importa o quão fundo você foi, Deus pode buscá-lo e Deus pode perdoá-lo, se você arrepender-se dos seus pecados. A palavra arrependimento quer dizer mudar de vida. Você vai ter que mudar. É a mesma fala da mulher samaritana que preguei alguns dias atrás. Ela é uma adúltera. Jesus chamou ela e deu uma oportunidade para ela. Vai e não peques mais. Ele deu uma chance ao arrependimento. Deus pode perdoar. Não importa o que essa pessoa fez na vida dela. Se ela se arrepender, Deus pode perdoá-la. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Mas a pessoa tem que arrepender. Está me entendendo? A segunda razão, porque eu creio que dá para ajustar a vida aos contornos da palavra de Deus, a primeira razão é por causa de Atos 3,19. Deus pode perdoar você. Deus pode resgatar você. A segunda razão, porque eu sei que é possível você se ajustar, por causa de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que cita o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, a palavra de Deus ensina que por meio de Jesus Cristo, essa pessoa pode ter uma nova vida. Ela pode viver totalmente diferente do modo de vida que ela vivia. Não importa se ela tomou algumas decisões, se começou a se prostituir.
Não importa se ela assumiu alguns relacionamentos na vida dela, contrário à palavra de Deus, namorou, ficou, até casou com algumas pessoas, contrário à palavra de Deus. Talvez na vida pessoal dela fez coisas assim que a palavra de Deus abomina. Se ela se arrepender e confiar em Cristo, a Bíblia diz que Deus pode dar a ela um novo coração. Deus pode purificá-la de todos os seus pecados. E ela pode, a partir da conversão, ter uma nova vida. Isso chama salvação. Deus pode salvar. Deus pode perdoar um homossexual. Pode ser que ele começou com essas decisões na adolescência, entrou na fase adulta, talvez construiu uma vida. Deus pode alcançar, perdoar e salvar essa pessoa. Na verdade, a única pessoa que pode me transformar é Jesus Cristo. Como eu falei, eu não entendo a homossexualidade como um pecado mais grave do que outros pecados na área sexual. Isso serviria para um adúltero, para um fornicador, para um imoral, para um adúltero. Serviria para eles também. O fato é, eu creio que há esperança. Deus pode alcançar essas pessoas. E elas não são diferentes de vocês. Porque assim como eles, um dia você também seguiu o seu coração. E você pôde ir o mais longe que você poderia ir. Porque você estava cego e seguia as suas paixões. Assim como Deus alcançou vocês, Deus também pode alcançar essas pessoas. Deus as ama. E por elas também o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário. Se Deus tivesse que escolher morrer por uma pessoa que tivesse estilo de vida, eu creio que Deus ainda enviaria Jesus e Jesus voluntariamente iria decidir morrer por ela. Mas é necessário que elas se arrependam e creiam em Cristo. E Deus pode transformá-las. Assim como Deus fez de mim uma nova criatura, Deus pode também, em Cristo, tornar qualquer pessoa uma nova criatura. Porque a prática homossexual é pecado. São 3 motivos apresentados pelo apóstolo Paulo. Romanos 1, 26, 27 e 28. No versículo 26 ele diz, é contrário à natureza. No versículo 27 ele vai dizer, é um erro. No versículo 28 ele vai dizer, é pecado porque nasce de maus pensamentos. Que Deus possa abençoar a sua palavra na vida das pessoas. E que as pessoas possam conhecer, não um Deus que as ignora, mas um Deus que se importa de modo pessoal com a vida delas. Eu sei disso porque Ele se importa com a minha vida pessoal. Ele se importa com a vida pessoal de cada um de vocês. Porque Ele fez cada um de vocês de modo especial. E o que depender dEle, Ele não quer perder nenhum. Que o Pai levará. Amém? Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo ensinamento da sua palavra. Eu oro ao Senhor, ó Deus, a favor dessas pessoas, a semelhança de todos nós, que um dia estava seguindo o curso do próprio coração e das paixões da carne. Eu oro, Pai, por essas pessoas que optaram ter uma vida sexual, um relacionamento contrário à sua palavra. Oro para que o Senhor tenha misericórdia
e compaixão. Que o Senhor as visite com o Evangelho de Cristo e que elas possam ser libertadas, assim como nós fomos, das nossas paixões. Eu suplico a favor de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos estar chegando aqui ao final dessa preleção. Estamos aí, passamos um pouquinho das 8h30. Vamos aí para o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para o nosso segundo momento de culto, tá bom? Agradeço a você que estão nos acompanhando nessa transmissão online, pelo Facebook, obrigado pela sua presença e que Deus também possa abençoá-los. Uma oração silenciosa, a igreja está dispensada até daqui a pouco. E a você que está em casa, até breve. Boa noite.